Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje queremos meditar em uma mensagem muito maravilhosa, importante para os nossos dias, em que muito se faz confusão a respeito de lei e graça. Lei de Deus e graça de Deus. Não é a mesma coisa. São momentos distintos. Um, a lei do tratamento de Deus com um povo, o povo escolhido por ele, o povo, a nação de Israel, os hebreus, a qual a lei regeu aquele povo. E a graça é a obra redentora de Jesus Cristo aos gentios, ou seja, a vinda de Jesus para os que também não eram apenas os hebreus, os israelitas. Então, são pactos distintos, lei e graça. Então, nós vamos meditar na carta aos Hebreus, no capítulo 8, que fala a respeito do antigo pacto, era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Então veja que já no enunciado deste capítulo 8, ele já trata antigo pacto era um símbolo e transitório, ou seja, transitório, passa, passará, passou. E que Cristo, a graça, é mediador de um pacto, a pacto da nova aliança, do Novo Testamento, que é melhor do que o transitório, o velho, o antigo pacto, e ainda é eterno. Ou seja, nunca vai passar, nunca vai acabar. Então, do verso 10 para diante é que nós vamos ver propriamente falando sobre isso. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão seu povo, por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi se tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, vamos com calma, verso por verso, expor o pensamento do escritor para a nossa vida. O que ele quer dizer com essas palavras? Bom, o verso 10, porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Então, o que é a casa de Israel? Israel significava a terra, o povo, Israel, as 12 tribos descendentes de Jacó, Israel. Ele se tornou o povo de Deus. E esse povo de Deus, ele assumiu a terra prometida e lá se estabeleceram na terra. E em dado momento da história do povo de Israel, o que aconteceu? Houve um rompimento. Vocês vão ver que depois que Salomão, já perto do fim da sua vida, pecou, colocando ídolos de todas as suas mulheres e adorando a ídolos estranhos no templo a qual ele havia consagrado, ele mesmo construiu, consagrou ao Senhor. Foi uma queda terrível.
de Salomão, que foi para Deus não imperdoável, mas teve uma consequência muito grande para Israel. A sequência do reinado em Israel foi uma coisa, um momento muito difícil, porque Deus disse para Salomão que aquele pecado dele, aquela desobediência dele, iria custar a divisão do reino de Israel, ou seja, reino do norte com o nome de Israel e o reino do sul como Judá. Então, nós já vimos, olha, a casa de Israel é um povo. As casas de Israel é um povo dividido em dois grupos, Israel e Judá. Então, partindo desse princípio, a casa de Israel é o povo. Então, esse povo era escolhido por Deus e aquele povo recebeu a lei, o mandamento, as normas que iriam reger o comportamento, a atitude, a prática daquele povo em submissão a Deus. Pois bem, então quando ele diz que este concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Então, quando Jesus veio a Israel, a nação de Israel nasceu, o povo ainda continuava dividido. Por exemplo, o reino do norte, que era Israel, não se dava com o reino do sul, Judá. Os judeus tinham grande rivalidade com os samaritanos. Os samaritanos, Samaria era a capital de Israel e Jerusalém a capital de Judá, do reino de Judá. Então eles não se comunicavam. Jesus veio para quê? Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus andou por toda Israel, toda a terra de Israel, e até os próprios discípulos diziam, mestre, mas o Senhor vai passar pela terra de Samaria? Os samaritanos não são isso, são aquilo, são pecadores, nos odeiam, não gostam de nós, nós temos raiva uns dos outros, somos inimigos. Mas Jesus veio e, passando por Samaria, ele encontra aquela mulher no poço de Jacó e testifica quem é ele para aquela mulher leva a mensagem de Jesus, que ele encontrou o Messias, e os samaritanos pedem para Jesus passar e ficar com eles certos dias, 3, 4 dias, para eles poderem ouvirem a mensagem de Jesus. Olha que interessante. Então o verso 10 está dizendo que naqueles dias, quando Jesus passou, ele uniu novamente. Mas esses dias foram marcados sempre por divisão. Então agora vamos esquecer um pouco a casa de Israel e vamos colocar a mensagem de Jesus se espalhando para fora da casa de Israel, para os gentios, para aqueles que não eram israelitas e nem judeus, para aquele povo que não conhecia a Cristo, que os discípulos foram enviados para que fossem até eles, para que eles fizessem conhecido o nome de Jesus através da pregação. Então, esse é um concerto que Deus irá fazer com a casa de Israel, diz o Senhor, pois a minha lei estará no seu entendimento e no seu coração, eu escreverei. Então veja que até hoje, até os nossos dias de hoje, Israel, a nação de Israel, ela rejeita o Cristo que a gente tem como Jesus Cristo, o Messias. O Messias para eles é outro. Não, nunca foi, nunca será Jesus, até o dia de eles propriamente verem. Como Jesus, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele disse que eles não veriam até que clamassem o nome dele. Então, Israel, até hoje, nos nossos dias, até Israel, eles não reconhecem Cristo como Salvador. Mas Deus está trabalhando até hoje para que eles possam ter
esta promessa cumprida na vida deles. E essa promessa de terem as leis de Deus no seu entendimento e escritas no seu coração. Lembrando que Israel tem hoje a tábua da lei de Moisés. Eles têm os escritos da Torá, os 5 livros da lei de Moisés, como regra da vida deles. Jesus não conta. O Novo Testamento que a gente tem não existe para eles. Então veja que a missão do Espírito Santo, a missão de todos os discípulos de Jesus nesse nosso tempo é levar a mensagem até eles também, para que eles possam ouvir a verdade, que Jesus Cristo possa escrever no entendimento deles essa graça. Eles não andam sobre a graça, eles andam sobre a lei, nos seus corações e nos seus entendimentos. Ele diz assim: e eles me serão por povo. O que tem acontecido nesses dias? O povo de Israel que está lá, ele está tão misturado, ele está tão diferente do que, na verdade, eles deveriam ser pelas Escrituras. A gente sabe que as Escrituras, as boas novas de Cristo, veio para mudar a lei, tirar a lei do coração dos homens e pôr a graça, o favor de Deus, reconhecer Deus como não precisa mais de sacrifício, animais, sangue, porque Jesus Cristo cumpriu isso tudo. Então ele abriu uma nova aliança, um novo pacto que ainda os judeus rejeitam. Então ele vai dizer que quando eles entenderem essa graça de Cristo, eles serão o povo de Deus de fato e de verdade. Ele continua dizendo, e não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Isso é muito importante. Por quê? Como não ensinará? É através do ensino é que a gente aprende de Deus. Mas olha só, uma das atribuições do Espírito Santo é o ensino. E a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo, ele ensinará a todos nós tudo o que tiver nessas palavras. Então, um judeu, ele precisa de um rabi, de um mestre, de um rabino, para continuar ensinando as leis de Moisés. A proposta do Espírito Santo para nós, esse povo que hoje vive na terra, é que ele possa fazer morada em cada um de nós para que, ao termos contato com as Escrituras, com as boas novas, com o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensine. Não, eu não precisaria, e nem outros irmãos precisariam estar aqui falando isso. Porque, na verdade, essa é a atribuição do Espírito Santo se cada um de nós dermos atenção. O que está escrito nessas palavras aqui que nós temos acesso. O Espírito Santo nos guiará em todo o discernimento e conhecimento das palavras da verdade. Mas infelizmente não é assim, porque muitas pessoas não pegam nas Escrituras para ler, não as estudam, não oram pedindo a Deus que dê maior compreensão, visão aberta sobre o que leem, para que o Espírito Santo possa ensinar. Então, veja o perigo que é isso. Muitas pessoas podem assistir um vídeo como esse e acharem totalmente errado o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. É normal. Só que tem uma coisa. As pessoas esperam muito que os outros digam para ela o que é certo, o que é errado. Algumas pessoas frequentam certas religiões, certos locais, e ali tem o seu líder. Então, eles esperam que o seu líder interprete para eles as Escrituras e digam o que eles têm que fazer e como eles têm de ser. E aí é que é perigoso, porque se este líder estiver fora da interpretação verdadeira das Escrituras, essa pessoa vai ser ensinada errada, e depois que ela for ensinada errado, é muito mais difícil
retirar esse ensino dela, convencer ela que ela está errada para que ela volte para o caminho da verdade. Olha o problema que nós temos. Israel está nesse exato momento convencido que a lei de Moisés é o que eles precisam. É assim que Deus fala com eles. E olha, há pelo menos 2000 anos, Jesus Cristo já veio para dizer que ele é superior à antiga aliança de Moisés. Esse novo pacto com ele, que ele estabeleceu pela graça, pelo favor imerecido que nós recebemos pelo seu sangue na cruz, é um pacto melhor e eterno. Não vai passar. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, o Espírito Santo quer chegar na minha vida, na sua vida, e ensinar o que está aqui. Mas ele só vai poder fazer isso quando nós nos dispusermos a determinar, a aprender, a ler ao que está aqui. Porque senão ficamos dependentes de líderes religiosos, de gurus, de mentores espirituais. Então, ele diz que cada um não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo conhece o Senhor. Ora, a gente vê que a estrutura religiosa que nós temos, ela incentiva as pessoas não deixarem de frequentar aqueles lugares justamente por causa disso, porque ali tem aquela figura daquele líder, que ele é responsável por todo mundo ali, e é ele que ensina, é ele que abençoa, aquela mensagem apostólica, né, que o Senhor te guarde e te abençoe. Mas então, não é necessário, porque uma vez o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai guiar os nossos caminhos. Ele vai dizer assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados, e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Muitas pessoas acreditam que elas precisam de pessoas, de líderes, que vão ajudar elas nesse caminho de perdão, purificação, santificação. Se o líder disser, olha, você faz isso, isso vai lhe ajudar na sua santificação, na sua purificação. E não é verdade. O Espírito Santo, uma vez vindo a nós, ele é que faz isso. É Jesus quem perdoa os nossos pecados. Ele vai dizer que em João, capítulo 15, ele vai dizer que vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Olha aqui, à medida que você ouve a palavra, você permite que lê e ouve a palavra de Deus e permite que o Espírito Santo lhe fale ao coração, ao seu interior, você é purificado por essa palavra. Nossa, Jesus está dizendo aqui, que eu não, serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados. Ele vai ser misericordioso, ele vai perdoar a mim e a você de todos os nossos pecados. As prevaricações, ele não vai lembrar mais. De todas as vezes que a gente falhar, que a gente pisar na bola com Deus, ele não vai lembrar, ele vai perdoar e esquecer. Mas parece que algumas pessoas se sentem, ao invés de se sentirem livres, se sentem mais aprisionadas. Porque todo esse sistema de religião religiosa aprisiona as pessoas em um local aonde que talvez é neste local que as pessoas alcançarão o perdão, a misericórdia e as suas prevaricações serão esquecidas. E não é. É o convívio diário, direto com a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo lhe abra cada vez mais o conhecimento da palavra. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele ora para que as portas do nosso conhecimento de Deus se abram. Era um desejo que ele tinha. O que quer dizer isso? Que quanto mais você abrir as Escrituras, mais Cristo lhe abrirá
as revelações das Escrituras. E aí você vai falar, puxa vida, isso diz isso. Eu não tinha visto por este lado. Eu não tinha percebido que isso estava escrito aqui, porque o que disseram para mim é que não podia, que nunca foi assim, que do jeito que eu dizia estava errado, eu tinha que me transformar. Quer ver um exemplo? Costumes, usos e costumes parecem ter alguma aparência de santificação, de devoção, de adoração, mas na verdade não tem nada. É apenas satisfação do desejo da carne das pessoas. Nossa, mas eu subo um monte. Isso quer dizer então que eu sou mais espiritual do que quem não vai no monte. Não é verdade, porque ir no monte e não ter conhecimento das Escrituras, você perdeu o seu tempo. Porque se você ganhar tempo lendo as Escrituras na sua casa, você não precisa subir monte. Então, porque Jesus está na revelação do conhecimento, não na boca de alguém que vai estar no monte com você, por exemplo, dizendo: ah, Deus está dizendo isso, aquilo, aquilo, outro. Profetizando para a sua vida. É aqui dentro que você encontra a revelação para a sua vida. Eu, particularmente, eu tenho a revelação da minha vida, né, num livro do Antigo Testamento, no testemunho de um homem. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é divinamente inspirada para nos ensinar, abençoar, corrigir. Mas, em especial, eu me vejo muito no livro do profeta Jeremias. Já li 3 vezes e provavelmente vou ler tantas outras mais. Porque o livro de Jeremias, ele mostra como Deus falava com o profeta Jeremias. E quando Jeremias falava com o povo o desprezava, o povo o maltratava, o povo o escarnecia e zombava dele, tentando tirar toda a credibilidade, até moral dele. Bom, então eu me vejo muito nesse livro em especial. E Deus mandou que eu meditasse nele. Então ele continua dizendo que novo concerto. Olha, um novo concerto. De que novo concerto o escritor de Hebreus está nos falando? O concerto da nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele pacto que ele, na última ceia, mostrou para os discípulos que eles deveriam fazer memória daquilo, do corpo e do sangue dele, como memória da nova aliança, do novo pacto. Nova aliança é Novo Testamento. É o que a gente tem na mão para os nossos dias, é o Novo Testamento. Nova aliança. Então ele vai dizer, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Qual era o primeiro? Se o evangelho de Jesus Cristo é a nova aliança e ela veio depois da lei de Moisés, quem é o novo e quem é o velho? O novo é a nova aliança, no testemunho de Jesus Cristo, no evangelho de Jesus Cristo, e o velho é a antiga lei dada a Moisés. Então ele está dizendo que acabou, vai acabar. Naquele tempo ele disse que estava para acabar. Agora nós podemos dizer com toda certeza, a velha aliança passou, acabou. Lembra, o nome lá no enunciado diz transipacto, antigo pacto era um simples transitório, iria passar, passou. E ele vai dizer novo concerto, envelheceu o primeiro. E ora, o que foi tornado velho? Quem se tornou velho? Já temos escrito aqui, ó. Velho Testamento. Senão, ele não receberia esse nome de Velho Testamento na nossa Bíblia. Então, não é difícil de compreender. É só analisar, pensar. Quem é o velho? O pacto antigo. O pacto antigo a Israel. Nós somos gentios, nós não temos nada a ver com a lei dos israelitas.
Nós não temos nada a ver com sacrifícios, nós não temos nada a ver com o dia de sábado, nós não temos nada a ver com dízimo, nós não temos nada a ver com o templo, nós não temos nada a ver com reis, porque o nosso rei agora é só Jesus. Então, vejam que, ora, o que foi se tornado velho. Jesus citou uma parábola do odre novo e o odre velho. Odre velho e odre novo. Vinho novo e vinho velho. Ele disse que jamais poderia misturar um com o outro. Jamais poderia pegar o vinho novo, a mensagem do novo evangelho, das boas novas de Cristo, do Novo Testamento, e colocar no odre velho, na lei. Junta uma coisa com outra, a lei não suporta, porque o pacto da nova aliança, das boas novas de Cristo, o Novo Testamento, é superior à antiga lei de Moisés. Não é difícil de entender, meus amigos, meus irmãos. O que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Você não está vivendo debaixo da lei de Moisés. Não pode viver porque a lei de Moisés não existe para nós e já deveria ter acabado há muito tempo para os judeus, para os israelitas. Mas eles não conseguem sair debaixo da lei. Eles rejeitam o Novo Testamento, a graça de Cristo. Então, meus amigos e irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. A gente não está inventando nenhuma modalidade nova de evangelho, não. A gente está citando o Novo Testamento dizendo que o pacto antigo da lei de Moisés era transitório e acabou. Hoje vigora a nova aliança em Cristo, o Novo Testamento para as nossas vidas. O Novo Testamento é graça, o Novo Testamento é liberdade, o Novo Testamento é tudo aquilo que você pode fazer, mas que você tem que ter certeza que se você fizer e estiver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Jesus, você vai prosperar e você vai viver bem. Mas se você fizer errado, usar a sua liberdade em Cristo para fazer só o que você quer, dar liberdade para a sua carne, para a sua vontade, seu desejo prevalecer, você não prosperará, será muito mal sucedido. Então, muitas pessoas perdem a oportunidade de aprenderem muito mais de Cristo porque estão tentando conciliar lei e graça como se isso fosse possível e, na verdade, elas estão perdidas. Então, meus irmãos, há um novo pacto sobre a nossa vida. A nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo nos traz a liberdade para vivermos não o que a gente quer, mas estarmos presos à verdade da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, que seja importante que cada um tenha a oportunidade de ler, não só ficar no que eu estou falando, mas ler, ter o hábito de ler da leitura diária, porque essa leitura diária vai permitir com que o Espírito Santo lhe mostre, lhe guie, lhe revele algo que alguém, por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de querer, nunca vai poder fazer por você. Porque essa é a atribuição do Espírito Santo de Deus. Então, que isso seja renovado no nosso entendimento, porque Cristo, Ele é a nossa nova aliança. E que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando força para ter coragem para continuar falando contra todo esse sistema que existe aí, que faz que, na verdade, com que as pessoas deixem de aprender e crescer, porque eu acho que isso é muito conveniente para muitas pessoas, mas não é para Cristo. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a sua vida, te renovando o entendimento para novas revelações em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glórias a Deus.